Muito bem. Bom, minha pergunta eu vou dirigir para o Ortiz, porque eu quero que ele possa aprofundar, porque ele pede que uma das recomendações que possamos fazer da conferência esteja ligada a uma matéria que eu tive a oportunidade de ser relator, ainda quando deputado, que foi o Estatuto da Cidade. E a questão primordial, primeira, está relacionada à função social da propriedade urbana. É ela que vai permitir que as populações tenham o direito à cidade garantido. Então, essa é uma questão chave, fundamental e estratégica. Segundo, que as cidades do mundo, especialmente as grandes cidades em países continentais como o nosso, deixem de seguir cartilhas exclusivas que recomendaram, durante inclusive o período da Rio 92, até quase a chegada da Rio +20, políticas principalmente de privatização do uso de recursos fundamentais para a vida, como o da água. Então, essas políticas que foram muito sustentadas por Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, que são agências multilaterais, que têm forte ligação com as Nações Unidas, elas mudem de forma absoluta. Precisa uma reversão completa para que agências multilaterais ajudem os países em desenvolvimento, permitam o acesso às tecnologias e impeçam que os nossos países continuem transferindo de royalties e pagamento de patentes somas absurdas, que somam bilhões e bilhões de dólares que o Brasil e as outras nações têm que mandar para o mundo. Por isso, eu peço que a recomendação, meu caro André Trigueiro, esteja ligada à questão chave estratégica da função social da propriedade urbana e o planejamento urbano como inclusão social e desenvolvimento. Muito obrigado. Muito bem. Sí, este es uno de los temas en debate actualmente. Esse é um dos temas que está sendo muito debatido em todos os nossos países atualmente, a função social da propriedade, porque temos a propriedade e muitas vezes por detrás dessa propriedade estão questões de que se pode fazer o que se quer com essa propriedade e aí se está destruindo muito a partir desse exercício. Creio que uma das questões que me parece muito importante é um tema de um debate profundo a partir de agora. Precisamos discutir isso a fundo. A propriedade tem limites, limites em função do benefício de todos. E isso também tem a ver com como administramos isso, porque temos internalizado em nossas mentes a questão da propriedade individual como um absoluto. E há outras formas de propriedade. Por exemplo, ao desenvolvimento de formas de uso e usufruto em que a propriedade absoluta é do coletivo e a propriedade individual é do uso da habitação e do investimento feito. Há uma propriedade, mas não é uma propriedade absoluta. E isso permite aos pobres defenderem-se frente às pressões imobiliárias, frente aos grandes projetos que os desalojam e os retiram de onde vivem. Creio que esse seja um tema crucial e também mudaria o papel do Estado. Como poderíamos pensar no Estado, ao invés de nos ditar a vida, poderia estar gerando espaços ou teria o compromisso de controlar o uso dos recursos, a distribuição equitativa dos recursos. E entre esses recursos, o solo, a água, os recursos monetários, ou seja, a economia e a ecologia. Mas são elementos muito gerais e precisamos seguir com o debate, não gostaria de tomar mais tempo.